Bom dia, amigo internauta da TV Vale na Rede. Estamos aqui com o presidente da Liga de Futebol Amador de Taubaté, o Lino Aparecido Monteiro. Exato. E ele vai falar para o internauta da TV Vale na Rede um pouquinho sobre o futebol amador de Taubaté, que deverá se iniciar agora, na semana que vem. Nós vamos mostrar no nosso telão alguns momentos do futebol amador do ano passado, aquela vitória do Vila São Geraldo, aquela finalíssima, onde reuniu quase 5 mil pessoas no estado centralizado da CTI. Vamos mostrar aí os melhores momentos também do futebol amador de Taubaté de 2010. Então vou começar primeiro conversando com o Lino sobre o futebol amador de Taubaté, que deverá se iniciar agora, no próximo dia 5 de junho, às 10h40 da manhã, o horário que é o horário do futebol amador de Taubaté. Meu querido Lino, fala um pouquinho para o internauta da TV Vale na Rede sobre o futebol amador de 2011, que deverá se iniciar agora, dia 5 de junho próximo. Por favor, depois você vai falar não a classificação, vai falar um pouquinho para a gente sobre a tabela, os primeiros jogos, quais são os campos que serão utilizados para que esse evento seja realizado. Por favor, Lino, a palavra é sua, meu querido. Bem, Bonani. Futebol Amador de Taubaté, nós temos 10 equipes para disputar esse campeonato, com equipe juvenil. Então, a equipe que disputa o futebol amador de Taubaté obrigatoriamente tem que disputar o juvenil. Vai se reiniciar na mesma data, no horário preliminar, das 8h30 até as 10h30, onde em seguida começa o campeonato amador de Taubaté. Com essas 10 equipes, são as 10 melhores equipes de Taubaté, bem formada, bem montada, e nós temos aqui, todo mundo conhece, e é bem comentado onde a gente vai, inclusive na federação, que o campeonato amador do estado de Taubaté é um dos melhores campeonatos e mais organizados do estado de São Paulo. Isso não é mérito meu, não é mérito de nenhum diretor, é mérito dos jogadores, mérito dos diretores que trabalham em prol do campeonato amador de Taubaté. Lino, esse ano nós temos uma novidade. O time do Juventus não vai disputar e no seu lugar estará sendo substituído pelo time do Quiriri. Eu quero que você falasse um pouquinho sobre isso. O time do Quiriri está apto a disputar, está no mesmo nível dos demais times, meu querido Lino? Por favor. Sim, eu conheço vários diretores do Quiriri, montou uma equipe forte, vai ser uma equipe que vai vir para brigar, para ganhar de muitos times que estão aí, entre aspas, na ponta já de atletas, né, renomados, que recebem inclusive incentivo para que dispute o campeonato amador de Taubaté. Mas com certeza Quiriri, Nova América, Vila São José, essas equipes consideradas que estão brigando pelo campeonato, tirando o Vila São José, que já foi campeão inclusive no ano retrasado, 2 anos atrás, as outras equipes estão brigando de igual para igual. Eu acho que esse é o caminho, se todo mundo seguir o caminho, que Vila São José, que Quiriri, Nova América, 15, seguir esse caminho, futuramente nós vamos ter um celeiro de bons jogadores novos no campeonato, e daí para frente até para outras categorias, inclusive profissional, vai ter serventia para isso também. Meu querido Lino, esse ano nós teremos aí a lamentável ausência do Aricara José, que estará se ocupando aí com o Esporte Clube Taubaté. Geralmente o Aricara ele trabalhava com o Juventus, né, que geralmente era o bicho papão do futebol amador de Taubaté. Com a ausência do Aricara José, você acha que vai motivar melhor os times? O 15 de novembro, por exemplo, que está há muito tempo correndo atrás do título aí e não consegue. O ano passado, surpreendentemente, acabou perdendo aquela final marcante para o Vila São Geraldo, né? Você acha que isso aí vai motivar os times aí a que todos eles tenham condição de levar o título de 2011 do futebol amador de Taubaté esse ano? Motiva sim, porque todo mundo sabe que o Juventus nos últimos 2 anos montou uma equipe de profissional. Então, ela até tem equipes do futebol amador que gostavam de jogar com o Juventus, independente se ganhasse ou não, até pelo nível do futebol que apresentavam dentro de campo. Melhorava para as duas equipes como se joga futebol. Mas, com certeza, esses jogadores que estavam no Juventus sendo divididos nessas equipes que estão participando, o nível do campeonato a tendência a melhorar de 99% a 100%. Então vai ter vários jogadores que estavam no Juventus ano passado nessas equipes divididas. Então nós vamos ter um belo campeonato com certeza. Isso aí já dá para se ver no próprio Renato Braga,
nos amistosos que estão tendo por aí, que o campeonato vai ser bem equilibrado. Lino, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta a você, que eu tenho acompanhado o futebol amador de Taubaté nesses 2 últimos anos. Lino, a possibilidade de acesso no futebol amador de Taubaté não motivaria mais o plantel? Nós sabemos que o Catacata ganhou a 3ª divisão e o time do Vila Albina acabou levando o título da 2ª divisão. E a 1ª divisão, o próprio Vila São Geraldo. Eu sei que o Vila Albina continuará disputando a 2ª divisão. Não existe possibilidade, Lino, de estudar aí, de fazer acesso também no futebol amador de Taubaté, que não motivaria mais o futebol da cidade, meu querido Lino? É bom você tocar nesse ponto. O acesso já existe. O campeão da 3ª tem a vaga garantida para a 2ª divisão, campeão em vice. O campeão do vice da 2ª tem a vaga garantida para a 1ª divisão. Só que o campeonato da 1ª divisão, o custo de planejamento é muito alto. Então, 90% das equipes que estão na 2ª divisão, por ter o custo, ainda tem que carregar o juvenil e tem que montar uma equipe para que não passe feio no campeonato da 1ª divisão, acaba desistindo de obter esse acesso. Obrigatoriamente eu não posso fazer porque se eu não tivesse o juvenil vinculado com a 1ª divisão, poderia até obrigar esse time a subir a 1ª divisão e ter o acesso e o acesso. Mas nesse sentido, infelizmente, no futebol amador não temos condições para isso. Em qualquer liga amadora, eu já pesquisei, não tem condições de fazer nesse sentido, até porque a 1ª divisão carrega o juvenil junto. Tá certo. Lino, vamos passar então para a primeira rodada aí do futebol amador de Taubaté, que se inicia agora dia 5 de junho próximo, essa semana, e eu gostaria que você passasse para a gente aí. Me parece que lá na Fazendinha vai jogar o time do União Operária contra o Vila São Geraldo, é isso mesmo? Exatamente. No domingo, né, já um clássico logo em seguida, apesar de todos os jogos que nós temos aqui é clássico, mas esse é um dos clássicos tradicionais do esporte amador de Taubaté, que é Vila São Geraldo e União Operária. É uma equipe tradicional junto com outra equipe tradicional, todas elas campeãs há vários anos em Taubaté. Essas duas equipes, futuramente nós estávamos tendo um problema de disciplina entre a torcida dessas duas equipes. Os diretores hoje, que estão tanto do Vila São Geraldo quanto do União Operária, nos pediram para que mandássemos esse jogo não no campo neutro, no campo do Vila São Geraldo, ou seria, se fosse na tabela, no campo do União. Para que acabasse com esse problema que teve de torcedor do passado, para que o futuro seja bem mais tranquilo para o campeonato. Então foi aceito o pedido, vamos mandar esse jogo no estado de Fazendinha. Acredito que vai ser um belo jogo, a diretoria vão se empenhar para que nada ocorra de disciplina fora do campo, que dentro do campo nunca teve. Tá? Então essa rodada vai ser uma rodada extraordinária, vai ser um jogo excepcional. E quem tiver a oportunidade de comparecer no estádio para ver esse jogo, pode ver que vai ser um belo esporte. Segunda rodada teríamos 15 de novembro Leão montando uma excelente equipe, jogadores de nível profissional. O 15 de novembro também, o elenco excepcional também, um elenco fortíssimo, grupo forte. Acho que isso é importante para o futebol, ter um elenco que se une, a equipe que se unir dentro do elenco, não rachar, vai ganhar qualquer título. Esse é um jogo também contra o 15 de novembro. O Nova América enfrenta a DFC Volkswagen, então duas equipes que estão com vários jogadores novos. Nova América tem vários jogadores de Lorena, de Guará, com bons jogadores também. A Volkswagen com bons jogadores de São José, Caçapava, então vai dar um equilíbrio muito bom entre esses jogos contra a Nova América e Volkswagen. O outro jogo seria Vila São José e Quirininha, duas equipes de só jovens jogadores. Eu vi amistoso dessas duas equipes, então duas equipes que vai surpreender no campeonato. Muita gente vai achar que vai ganhar delas, vai ter muita surpresa, são muito boas equipes, entendeu? Com muitos jogadores jovens querendo aparecer no futebol amador. Então esse é um jogo que também é um jogo de ser assistido para ver novos talentos do Taubaté. E na última rodada, DC Ford e Independência, essas duas equipes não precisa falar muita coisa, as equipes estão sempre disputando o título, estão sempre brigando por alguma coisa a mais. O Ford montou um elenco super forte, um elenco super experiente, muito experiente. O Independência veio com o mesmo elenco que foi campeão da Copa Bandivara, então vai dar um ótimo jogo. Então, o torcedor que escolher um desses jogos, for torcedor de uma dessas equipes, vai ficar tranquilo que vai ter um domingo espetacular, vamos dizer assim. Então vai ter um futebol de primeira linha, de primeira qualidade para a sequência do campeonato. Tá bom, eu só vou falar aqui o regulamento, depois você confirma comigo o regulamento que eu tenho em mão, tá? Primeiro, 10 times jogam entre si. Aí classificam 8 times, depois você confirma se eu estou certo. Aí esses 8 times, que formam 2 grupos de 4, aí os 2 primeiros do grupo
disputa uma final em 2 jogos. É isso mesmo, Lino? Tem alguma coisa exatamente, que eu queria passar? Por favor. Esclarecer para o público. 8 equipes, são 10 equipes na primeira fase, todos contra todos, num turno só. Classifica 8 equipes. Dessas 8 equipes, eu faço 2 chaves. Chave A, o primeiro, terceiro, sexto e o 8º colocado. Na chave B, segundo, quarto, quinto e 7º colocado. Essas 4 equipes de cada chave vão jogar com elas próprias na chave, turno e retorno. As 2 melhores classificadas, as duas melhores classificadas, a primeira de cada chave, tá? Vão disputar a quarta de finais, seria a terceira fase. A terceira fase, vamos disputar em mata-mata. Primeira do grupo A contra o segundo do grupo B, primeira do grupo B contra o segundo do grupo A. As 2 melhores, as 2 vencedoras vão disputar o título em 2 jogos também. Tá bom, vou fazer para você a derradeira pergunta. Esse ano, como foi o ano passado, os jogos mais importantes serão disputados na CTI, também no estádio do Esporte Clube Taubaté, meu querido Lino, que é onde motiva mais a torcida, inclusive a torcida do 15 de novembro, que é uma imensa torcida aqui em Taubaté, são fanáticos mesmo, e eles geralmente às vezes vão no local que não tem espaço para eles. Eles vão ocupar o estádio do Esporte Clube Taubaté novamente, como no passado, alguns jogos importantes? Alguns jogos sim, a gente pode até colocar na CTI. A Liga de Taubaté só coloca jogo no CTI, em campo neutro, jogo de risco. Então esse ano, como a gente está tendo, tem quase um jogo de risco que seria Vila São Geraldo de União, está sendo no campo do Vila São Geraldo, a probabilidade da gente tirar alguns jogos do mandante para que isso seja um tal, é só com o aval do próprio presidente. Nós vamos conversar com alguns presidentes para que a gente faça algum jogo, um jogo por rodada no CTI, para que a televisão, a rádio em si tenha mais conforto e mais facilidade para trabalho. Então acho que isso, para a semana que vem, nós vamos estar conversando sobre isso, inclusive com o 15, né? Porque o 15 mandar seu jogo no União, no São João, não desmerecer no campo São João, para a equipe que ele tem hoje não é muita vantagem. Então, se ele tiver, na semana que vem, quiser mandar os jogos deles no campo da CTI, estará disponibilizado para isso. Semana que vem joga em casa, 2 jogos em casa, então poderia ser. Esse primeiro jogo provavelmente ainda não tem uma definição se vai ser no São João ou até na própria CTI, pode ser até que seja na CTI. Nós vamos sentar com o presidente do 15 para conversar em cima disso. A princípio seria o 15, agora nós temos outras equipes também que a gente pode pôr cada rodada um jogo para o CTI. Tá bom, eu não vou perguntar a você, porque você como presidente da Liga seria fora de ética responder essa pergunta que eu ia lhe formular, mas eu mesmo vou dizer para o internauta, eu estou acompanhando aí os favoritos para esse ano, pelo que eu estou vendo, a União Operária está montando um super time, Paulo Miranda, inclusive o Foró, me parece que vai ser o técnico lá do time da União Operária. O 15 de novembro sempre é favorito, nós sabemos que o pessoal ali, o próprio Carlos Pertotto, se dedica ao pessoal ali da Recon, o próprio Bombeiro, né, ao time do 15 de novembro. O Nova América também, ano passado, fez uma boa campanha, acabou perdendo na final, não é verdade? Exato. E eu colocaria esses 3 times aí como um dos favoritos. É claro que o Vila São Geraldo, obviamente, também estaria correndo como favorito. Eu colocaria esses 4. Tomara eu que tenha surpresa a Independência, Supério, ou a própria Vila São José, e o confronto seja num nível igualado, para que nós tenhamos realmente um futebol amador de primeira qualidade em Taubaté, que nós sabemos que Taubaté é um dos melhores, pelo que eu estou sabendo, é um dos melhores futebol amador de todo o Brasil, na verdade, do estado de São Paulo, exatamente. Dessas 4 equipes que você falou, é bom a gente ficar atento sobre a equipe do Leão. O Leão montou uma equipe hoje que é um nível espetacular, como se fosse a equipe do Juventus no ano passado. Eles têm o Wagner, eles têm o Miguelzinho, o Edinho, vários jogadores que já foram campeão para o ano passado. Então a equipe do Leão, junto com a equipe do 15, com a equipe do União, são as 3 equipes de montagem de equipe, não de montagem de jogadores, de atletas, que tem chance de ser campeão. Não tirando o mérito de fora aí, que você falou do Independência, do próprio Vila São Geraldo, tem uma camisa, pesa, isso é preocupante. E as outras equipes, Quiririm, que também tem uma camisa muito forte, Volkswagen, não podemos esquecer que já foi 5 vezes campeão, Vila São José campeão nos últimos anos. Então, eu acho que nem você falou, como eu já citei, que o campeonato vai ser bem nivelado. Lógico que tem essas 3 equipes que vai correr na frente, mas jogo dentro de campo muda tudo. Então, eu acho que o futebol é gostoso por isso. Tá bom. Bom, lembrando a todos que a TV VAR na rede, pela internet, estará cobrindo aí, não todos, porque é impossível, né? Mas os principais jogos
da rodada. Como essa semana agora já estaremos cobrindo lá na Fazendinha União Operária contra o Vila São Geraldo. Obviamente vamos correr atrás da Volkswagen, da própria Ford e também do time do 15 de novembro, que não podemos deixar de dizer que é a torcida mais fanática do futebol amador de Taubaté, não é verdade? Lino, considerações finais para o internauta da TV Vale da Rede, por favor. Primeiro eu agradeço você, né, de estar participando do futebol amador. Eu acho que você presta um serviço essencial ao futebol amador, inclusive com suas aparições técnicas e efeitos especiais. Exatamente, isso aí é muito importante. Podemos ter alguma coisa em 3D. Diferente, em 3D, isso é importante. Para o futebol amador isso aqui é excepcional, porque todo mundo que clica lá na internet futebol amador, aparece Vale na Rede, já entra em todos os órgãos que funcionam em cima do futebol. Isso é para a liga e para o futebol amador, especialmente para o povo de Taubaté, é excepcional. Então, parabenizar você para esse serviço, para ajudar todos os diretores de clube, os presidentes do clube da primeira divisão, que todos eles façam um belo campeonato e, se Deus quiser, nós terminamos esse campeonato da mesma forma que terminou ano passado, com respeito, sem briga e com felicidade e festa para todo mundo. Tá bom, então agradecemos a todos. Então voltamos aí domingo já com a abertura do futebol amador do Taubaté e quem sabe todo mês que você confere uma entrevista para a gente falar do andamento do futebol amador do Taubaté. Um abraço a todos, até a semana que vem com o NIT Futebol Amador de Taubaté, entre o jogo União Operária e Vila São Geraldo lá na Fazendinha. Um abraço a todos. Um abraço a todos.